Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você, estudante, concurseiro que está aí na caminhada, na disciplina de cada dia estudar mais um pouquinho, galgar conhecimento e conquistar um cargo público o mais breve possível. Hoje eu estou passando aqui para trazer questões sobre direito administrativo no tópico ato administrativo. Meu objetivo é trazer um tópico bastante relevante dentro desse assunto, para que e as informações necessárias, né, para que vocês possam gabaritar qualquer questão que venha cair na prova sobre o desfazimento do ato administrativo. Gente, é uma matéria que é normalmente é extensa, às vezes muita gente tem dificuldade de compreender essa matéria, ato administrativo, uma matéria mais doutrinária, né? Mas a gente vai trazer aqui uma série de dicas e macetes e informações que são cruciais, né? Fundamentais, que fazem ali um bloco consistente eh, do que vem a ser cobrado nas provas, principalmente do CESP e SEBRASP, tá bem? Olha, eu elaborei aqui um material que traz as principais informações sobre esse tópico. Um tópico de muita incidência dentro desse assunto, ato administrativo, é a questão do desfazimento do ato, certo? Então, vamos aqui já direto ao assunto, o que importa, a gente não tem o que perder e nem esconder o jogo. O que cai realmente dessa matéria é importante saber é o que vem a ser anulação, revogação, cassação e caducidade. É isso que vocês têm que ter em mente sobre essa matéria no tópico que vai ser cobrado do desfazimento do ato, certo? O que vem a ser anulação? Anulação, vocês têm que saber que é um vício de legalidade, certo? Tá desde o início. E a informação muito importante que é cobrada é sobre o efeito dessa anulação, certo? Que ela retroage à data de início do ato. Ela retroage, sabe? Que a anulação é um vício eh, de legalidade, né? E que está desde o início e que retroage. Essa é uma informação básica. Saber que existem duas exceções, que nós não estamos aqui, que é no caso de má-fé e no caso em que o ato administrativo for flagrantemente inconstitucional, não haverá um prazo decadencial. Esse prazo aqui será de 5 anos para anular o ato, mas a ressalva está aqui nessas duas exceções. Saber que essa anulação pode ser cabível tanto nos atos discricionários quanto nos atos vinculados, e que não acontece de imediato. Deve observar contraditório e ampla defesa. É um controle de legalidade. Gente, essas informações é o que vocês têm que saber para acertar as questões que versam sobre anulação. Normalmente, o que é que vai ter na prova, o que é que vai ter nas questões que a gente vai responder daqui a pouco, e vocês vão perceber. É de trocar os requisitos de anulação com a revogação, certo? A questão vai abordar que a anulação não retroage, né? E a revogação retroage. É isso que vai ser cobrado. É que vai falar que a revogação é sobre um ato que contém algum vício, e aí a questão vai estar errada. Ou seja, elas vão trocar as informações cruciais, características de uma para outra, e vai elaborar uma questão. E o importante, mais ainda, é vocês ficarem atentos às exceções, tanto da anulação quanto da revogação, ok? Que eu coloquei aqui já listando. Saber que a revogação ela vai recair sobre um ato válido e apenas a administração pode revogar, não há prazo nesse caso, e recai apenas sobre atos discricionários e respeita o direito adquirido. Gente, essas informações básicas é o que vocês têm que saber, porque é isso que a banca vai brincar de colar um quebra-cabeça, de fazer um joguinho, né, de alinhar os pontos para que vocês caem em alguma pegadinha ali da questão.
A outra questão aqui de cassação e caducidade. Cassação, vocês têm que saber que é quando tem um descumprimento das condições fixadas pela administração ou existe uma ilegalidade superveniente. E a caducidade, vocês têm que saber que ocorre uma alteração legislativa, daí torna o ato administrativo ilegal, superveniente, ok? Então, é só associar caducidade com alteração legislativa, vocês vão acertar muitas questões. Viu a palavrinha caducidade, tem que ter uma alteração legislativa. Viu a palavrinha cassação, normalmente vai imputar ao beneficiário que houve algum descumprimento de condições de obrigações ali fixadas pela administração, certo? É isso, e com essas informações vocês vão gabaritar aí. Com certeza vão conseguir responder de 80 a 90% das questões que falam sobre sobre o desfazimento do ato administrativo, que é um dos tópicos mais cobrados em provas. Então vamos aqui, sem perder tempo, vamos tete a tete sobre as questões em que o Sebrasp elaborou e cobrou esse tema, ok? Primeira questãozinha aqui é 2024, Câmara Legislativa, é, Câmara Municipal de Maceió, fala o seguinte: os atos da administração, uma vez eivados de vícios que os tornem ilegais, serão anulados pelo Poder Judiciário. Gente, essa questão aqui ela está errada. Vamos só conferir questão errada. Por quê? O Poder Judiciário pode sim anular atos ilegais, atos que contenham vícios, mas não serão anulados obrigatoriamente assim, pelo Judiciário, né? Primeiro que a administração também pode anular esse ato. A administração, no seu na sua questão de autotutela, ela pode anular os seus atos. E o Poder Judiciário não é que serão, aqui está uma questão de obrigatoriedade, né? Ele deve ser também provocado para poder anular o ato. Não é que decorre assim, parece que magicamente é, todos os atos ilegais serão anulados pelo Poder Judiciário, não. Então, é isso que torna a questão errada. Outra questão: a administração pode revogar seus próprios atos quando observar que eles possuem vícios que os tornem ilegais. Gente, aqui a administração revogar, não. O certo seria anular. Revogar, vamos voltar aqui. Olha, revogar está intrinsecamente ligado a um ato válido, certo? Revogar, ato válido. Nesse caso aqui, ele fala que possui vícios. Quando existir a palavra vícios, remete à anulação, ok? Revogar é um ato que vai depender da conveniência e oportunidade da administração, que considerou que aquele ato não é mais conveniente para se manter no mundo jurídico e, por sua autotutela, por um juízo de conveniência e oportunidade, revoga aquele ato. Agora, se há vício, há uma anulação. Então, não é esse caso. Questão aqui errada, ok? Questão errada. Provimento por anulação ocorre quando o Poder Judiciário ou a própria administração pública anula a demissão administrativa do servidor. Não existe esse termo, né? É provimento por anulação. Nesse caso aqui, é uma característica de provimento, é, não existe, né, essa modalidade de provimento por anulação. Então, questão errada, questão errada. Caso a revogação de um ato administrativo decorra da verificação de ilegalidade, será dispensada a instauração de processo administrativo. Dois erros, né? Dois erros aqui, revogação. Viu a palavrinha revogação? Não tem nada a ver com ilegalidade nem com vício. Não existe isso. Aqui seria anulação. E essa questão aqui, que seria dispensada a instauração do procedimento administrativo, também está equivocada. Questão errada, ok? A revisão dos atos administrativos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. Questão correta é uma das exceções, né? Que a gente viu aqui, ó, que não está sujeito ao prazo decadencial se o ato
for flagrantemente inconstitucional, não haverá um prazo decadencial para a administração pública corrigi-lo. Ok? Vamos aqui para mais uma questão. A administração pode anular seus próprios atos quando evados de vícios, correto? Vício, anulação, certo? Que os tornarem legais, mas não pode revogá-lo por conveniência e oportunidade. Gente, claro que pode, né? A administração tanto pode revogar quanto pode anular. Agora, o Poder Judiciário só pode anular um ato administrativo quando provocado, ok? Aí, essa questão torna o item errado. Questão errada. Vamos aqui. Às vezes nem precisa ler o enunciado. Vamos aqui só para a questão diretamente. João agiu corretamente ao revogar o ato administrativo, visto que a revogação caracteriza a invalidação de um ato editado em desconformidade com a ordem jurídica. Gente, revogar é um ato válido, certo? Não existe essa questão de vício, de ilegalidade, de desconformidade com a ordem jurídica. O ato está válido, mas por uma questão de conveniência e oportunidade, a administração resolve revogar aquele ato. Se existe algum vício, anulação. Então, essa questão está errada. Viu como as questões se repetem? Elas pedem a mesma informação. E a gente tem que deter um dado, né? Um dado exato, quase que matemático, para responder as questões. Se você sabe o conceito, os requisitos, se tem ali algum prazo, alguma coisa, e você fixa essa informação, você consegue gabaritar um número muito grande de questões, porque essa informaçãozinha preciosa que a banca está pedindo em repetidas, em reiteradas questões. Então, é importante você analisar a questão, a matéria, e fixar essas informações, criar uma linha lógica, e colocar essas informações em cada gavetinha de modo organizado, que na hora da prova vai vir à tona na sua memória essas informações preciosas, tá? Vamos lá. O aludido ato administrativo de autorização de uso de bem público terá que ser desfeito por cassação. Vamos ler aqui o enunciado. Um circo obteve legalmente autorização de determinado município para o uso de bem público, de modo a montar suas instalações e apresentar seus espetáculos em certa praça pública, pelo prazo de 4 meses. Ocorre que 15 dias após o ato autorizativo, houve superveniência de legislação municipal que alterou o plano diretor, tornando essa área exclusivamente residencial, não mais permitindo a sua utilização para fins recreativos, como a instalação de circos e parques de diversão. Gente, pelo enunciado aqui, o que é que a gente vai dizer? Tem que saber o que é cassação, né? E o que é cassação? Cassação, olha as informações que a gente trouxe aqui, fala de descumprimento das condições fixadas. Mas, ao contrário do que foi abordado na questão, ela falou de uma palavrinha mágica que está relacionada à caducidade, que é a alteração legislativa, a superveniência de uma norma jurídica que alterou, é uma situação fática ali, ok? Então, nesse caso aqui, não se enquadra no conceito de cassação, em si, de caducidade. Por isso que torna a questão, o item errado, ok? Olha só que é uma questão de procurador do Distrito Federal, aplicada pelo SEBRASP em 2022, uma questão relativamente muito recente, para um cargo de nível superior de carreira jurídica, mas que a gente consegue resolver essa questão com base num conceito de palavra-chave muito precioso, entendeu? E que se a gente fixa essa informação, a gente consegue gabaritar questões muito rapidamente, consegue resolver questões muito rapidamente, ok? Então vamos avançando aqui para mais uma questão. A anulação de ato administrativo que esteja em desacordo com súmula vinculante
quanto à natureza, modalidade de controle de legalidade. Essa questão ela está correta. Questão correta. A anulação é sim um controle de legalidade. Olha só que a gente trouxe aqui, controle de legalidade, ok? Controle de legalidade tem a ver com anulação. O ato administrativo é nulo quando os motivos que o fundamentam são falsos ou inexistentes, certo? Questão correta. Questão correta. Vamos aqui. Tem uma situação hipotética. Determinado órgão publicou a portaria A para tratar, nananã. Gente, eu vou pular essa questão porque ela não está bem enquadrada aqui nesse dispositivo de desfazimento do ato administrativo. Aqui ela está para a questão de repristinação, então está bem classificada aqui. Vamos avançar. Questão. Vamos aqui. João, servidor público estável da Cefaz, por negligência, deixou de realizar cobrança de ICMS de determinada empresa. Messias. Vamos ler o enunciado já. Foi acertada a decisão revogadora da punição, porquanto a revogação do ato administrativo ocorre quando a administração pública suprime ato produzido em desconformidade com a lei. Gente, revogação, não existe essa questão de desconformidade com a lei. Não existe vício, não existe ilegalidade. É um ato válido. Então, por isso, a gente já pode responder a questão e colocar aqui como errada, ok? Revogação, não existe essa palavra desconformidade, ilegalidade. Viu como as questões se repetem, pede a mesma informação, o mesmo dado? É assim que a gente vai avançando. Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração poderá revogar seus atos administrativos válidos com efeitos ex tunc. Gente, aqui é o que torna a assertiva a questão errada, né? Porque o efeito é ex nunc, né? Revogar, ele não retroage. Não retroage, ok? E o efeito é ex nunc. Então, vamos aqui para mais uma questão. São irrevogáveis os atos administrativos que, instituídos por lei, confiram direito adquirido. Questão correta. E ela está dentro das exceções aqui que eu trouxe, dentro das exceções dos atos que não comportam revogação. Então, é muito interessante vocês assimilarem todas essas hipóteses, ok? Aqui, ocorre anulação do ato administrativo quando o gestor público o extingue por razões de conveniência e oportunidade, ok? Anulação não tem a ver com razões de conveniência e oportunidade, pelo contrário, aqui seria revogação, certo? Revogação. Então, eles trabalham muito com esse conceito de mesclar os requisitos formais ali para a caracterização do que vem a ser anulação e revogação. A revogação produz efeitos retroativos. Questão errada, né? Porque a questão da revogação ela não retroage, não retroage. O Poder Judiciário e a própria administração possuem competências para anular atos administrativos. Questão correta. Questão correta. Agora, para revogar, apenas a administração pública
tem essa competência para revogar apenas a administração pública, para anular tanto o Poder Judiciário quanto a administração pública pode anular os atos, né? A administração pública pode agir de ofício e o Poder Judiciário, a partir de uma provocação de qualquer um dos interessados, pode estar ali para anular um ato administrativo. O ato administrativo julgado inconveniente poderá ser anulado. Não, gente. Inconveniente, anulado. Vamos aqui. A critério da administração, caso em que a anulação terá efeitos retroativos. Questão errada, né? Não tem essa palavrinha aqui, inconveniente, tem a ver com a revogação, né? Um ato válido, porém tornou-se inconveniente para a administração pública, a administração vai lá e anula aquele ato. Ato válido, porém inconveniente, anulação, ou, desculpa, revogação. Agora, um ato que contém ilegalidade, ele será anulado. Ilegalidade, vícios em desconformidade com a lei, fixa essas palavras, que aí vai ter a ver com anulação. A autotutela assegura que a administração pública reveja seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes. Sim, ilegais irá anular e os inoportunos ou inconvenientes ela irá revogar. Então, essa alternativa ela está correta. E uma última questão para a gente finalizar. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente e oportuno. Esse é um conceito aqui muito fechadinho, muito legal para se ter em mente, e com informações preciosas que vai se repetindo aí em várias questões, como a gente já observou nessa bateria aqui de questões. Então, gente, eu espero que vocês estejam aí focados, né, nessa meta de alcançar esse objetivo, o sonho do cargo público. Eu espero que essas dicas de hoje tenham ajudado aí de alguma forma. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Se vocês ficarem interessados em algum material que eu elaboro sobre questões inéditas, é, com macetes, esquemas e tabelas, tem de vários concursos aqui disponíveis, tanto para o TSE, tem material sobre direito eleitoral, sobre as normas internas do STJ, que também está com concurso aberto. É, temos a legislação também do MPU, legislação da Codevasf, todos os materiais elaborados com questões inéditas, que é um método ativo, né, de estudo e que traz efetividade, eficácia, na, no estudo aí e na aprovação, com certeza. Então, eu espero que essa aula aqui tenha ajudado vocês a compreender um pouco a matéria, a pegar alguns macetes e a gente vê que realmente não são tantas informações assim a se deter, mas sim é um método mais organizado, mais objetivo. Eu não estou aqui para explicar doutrina e nada, mas é para fazer vocês assimilar de uma forma objetiva e acertar a questão de prova. Não tem porquê fazer com que o estudo seja uma coisa assim mirabolante, né? Tem muitas informações para a gente assimilar com certeza, mas um estudo objetivo e direcionado a gente consegue agilizar essa aprovação, essa corrida aí para alcançar o cargo público e a tão sonhada estabilidade, ok? Espero que vocês estejam bem, continue firme na caminhada e até mais, tá bom? Forte abraço.